Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Nessa aula nós faremos uma revisão sobre a proposta textual de vocês, que no caso de vocês foi uma proposta para melhoria no saneamento básico de Olinda. Ou seja, a proposta textual de vocês foi, de fato, uma proposta argumentativa. Vocês vão trazer para nós uma proposta sobre o saneamento básico em Olinda. Como melhorar o saneamento básico em Olinda. Então, nessa aula, como vocês sabem, essa semana nós estamos fazendo apenas a nossa revisão, com a ajuda para o desenvolvimento da prova de vocês. Então, nessa semana, nessa aula aqui também, nós iremos enfatizar o tema da proposta de vocês, que foi a melhoria no saneamento básico em Olinda. Então, hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como vocês podem produzir, fazer essa proposta. Lembrando que é necessário que vocês conheçam um pouco do tema. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês, que vocês conheçam um pouco do tema antes de falar acerca do mesmo. Tá? Conheçam um pouco do tema, falem um pouco sobre esse tema. Acho que vocês tiveram aula disso com o professor de ciências, com o professor de geografia, né? Certamente vocês já devem ter visto ou estudado sobre isso. Então, antes de vocês proporem alguma coisa, é necessário que vocês saibam, então, primeiramente, o que é o saneamento básico, né? O que é o saneamento básico? Para que serve o saneamento básico? Qual é a sua função? Quais são os benefícios de termos um saneamento básico apropriado para a nossa cidade e tudo mais, tá? Então, a gente vai estudar isso daí, eu também vou fazer um resumo sobre o saneamento básico e eu vou dar algumas dicas para vocês de como vocês podem realizar essa produção, tá bom? De forma que vocês sigam todas as características do gênero. Tá? Como o gênero é uma proposta textual, vocês também precisam seguir essas características do gênero, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar o nosso cabeçalho aqui para que a gente possa iniciar a nossa aula, tá bom? Bom, então aqui temos nosso tema aí, nossa proposta, né? Melhoria do saneamento básico em Olinda, tá bom? Vamos primeiro entender, pessoal, o que é o saneamento básico. Para que serve o saneamento básico, tá? Quais são os benefícios de ter um saneamento básico? Por quê? Por que vamos estudar sobre isso, professor? É aula de ciências agora? Não, pessoal. Mas um dos principais conselhos e mais importantes conselhos e dicas que eu dou para vocês ao realizarem qualquer tipo de produção, seja ela argumentativa, seja ela discursiva, seja ela opinativa, enfim, vocês precisam conhecer o tema sobre o qual vocês estão falando. Não adianta você querer falar sobre algo sem ter o que falar. Então, o primeiro passo para você conseguir uma boa nota nesse tema é você conhecer o tema,
para que então você possa trazer uma boa proposta ou trazer uma boa reflexão, uma boa opinião, uma boa ideia. É como se você estivesse tentando construir uma casa sem ter o cimento ou sem ter os tijolos. É impossível. Como é que você vai falar sobre alguma coisa da qual você não tem conhecimento? Tá bom? Então, primeiro a gente precisa entender aí o que é o saneamento básico. E a partir disso a gente consegue produzir o nosso texto. Tá bom? Primeiro aí, o que é o saneamento básico, né? Quais são os seus serviços e como tem sido tratado? Vamos lá. Sanear, né, como a gente sabe, a palavra vem do latim, significa tornar saudável, higienizar e limpar. Aqui é uma história do saneamento básico, mas vamos entender logo o que é o saneamento básico. É um conjunto de serviços compreendidos como distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos. Os serviços de saneamento impactam diretamente na saúde, qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo. Aqui a gente tem um exemplo de um local que aparentemente, nitidamente, não tem nenhum tipo de saneamento básico. Nenhum, pessoal. Nenhum tipo de saneamento básico. Apesar de sua importância, você sabia que cerca de 2,3 bilhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso a nenhum serviço de saneamento? Quando falamos de saneamento seguro, o número sobe para 4,5 bilhões de pessoas. O saneamento seguro se refere à segurança das instalações dos serviços prestados. Por exemplo, a rede de esgoto deve estar conectada ao serviço de tratamento de esgoto. No Brasil, o saneamento é regulamentado pela Lei 11 da Porta de 2007 e é considerado parte da infraestrutura do país. A competência para a prestação de serviços é dos municípios, entretanto, podem ser terceirizados para órgãos estaduais ou privados. Por estar amplamente ligada às necessidades básicas da população, a Lei do Saneamento destaca a criação de mecanismos para a participação social. Esse modelo permite uma ampla discussão do que de fato está ocorrendo com o acesso aos serviços básicos. Vale dizer que todos deverão contribuir para a universalização, que é acesso a todos os serviços de saneamento por toda a população. Como você acha que o Brasil está na universalização? Vamos ver a seguir olhando para cada serviço básico. Pronto. Antes da gente chegar nessa parte aí, vamos entender. Primeiro, o que é o saneamento básico? Saneamento básico é o tratamento correto da água, tá? A distribuição de água potável, tratamento de esgoto, canaletas, tudo que envolve a higienização urbana, tá bom? Ou seja, a higienização das ruas, das cidades, dos esgotos, tá? Todo aquele resíduo de água, aquele resto de água, ele precisa ser tratado e ele precisa ser distribuído, precisa ser transferido para o local apropriado, precisa ser encaminhado. Então, por aqui no Brasil nós não termos o saneamento básico, todo esse resíduo, todo esse esgoto, toda essa água, eles ficam desperdiçados e ficam, podemos dizer assim, jogados, tá? Porque nós não temos um tratamento correto, nós não temos uma distribuição correta do esgoto. Muitas vezes esse esgoto que deveria ir para os centros de encaminhamento, né, de tratamento de esgoto, ele vai para as praias. Tá? E todo aquele esgoto, toda aquela sujeira da água, ela vai para as praias e acaba até prejudicando a pesca, que consequentemente vai prejudicar o ser humano. Os peixes eles vão morrer, a poluição vai aumentar, o mar vai ser tomado pela poluição.